Meus irmãos, vamos à palavra de Deus. Quero compartilhar convosco nesta noite uma porção da palavra de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo número 4. Filipenses, capítulo número 4. Graças a Deus. Os versículos, irmãos, é de 10 a seguir. Assim está escrito: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Só até aí, irmãos, poderia sentar. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. A carta aos Filipenses, meus irmãos, é uma carta muito pessoal, de cunho pessoal, né? Mas ela trata bem claramente, ela aborda bem claramente algumas circunstâncias onde o apóstolo, ele, nas suas entrelinhas, ele deixa claro a sua alegria, o seu gozo, o seu prazer em fazer a obra de Deus, a sua alegria em poder estar sendo usado por Deus para a implantação de igrejas, para que o Evangelho seja anunciado, né? Paulo aqui, ele fala também da generosidade desta igreja. A igreja de Filipenses era uma igreja missionária, era uma igreja que se preocupava com o expandir do reino de Deus, né? E Paulo aqui, ele deixa muito claro isso, essa gratidão que ele tinha para com o cuidado dessa igreja, com a vida do apóstolo Paulo, enquanto um grande missionário. Mas eu quero aqui hoje falar justamente deste tema em que ele frisa, aqui no capítulo que nós lemos, a respeito do contentamento, a respeito de ser grato pelo que eu já tenho, a respeito de ser grato por aquilo que eu já vivi, por a oportunidade que Deus já me deu até o dia de hoje, né? Tem muita gente que passa por esta vida, vive os seus anos, amanhece, anoitece e ainda não aprendeu a viver, e ainda não sabe ser grato ao Senhor, e ainda não é contente simplesmente pelo fato: acordei mais um dia. Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele é muito enfático nesse assunto, né, no sentido de que nós precisamos aprender a estar contentes. O que é contente? Ser contente é uma pessoa que
independente das circunstâncias, ela sabe da onde Deus tirou, onde Deus colocou e para onde Deus vai levar. A pessoa contente é como se a vida dela estivesse muito bem separada na sua essência das adversidades que sondam, das tribulações. Nós vamos ver aqui para frente no estudo o que isso significa mais claramente esta palavra, né? Mas o certo é que Paulo aqui, os irmãos acham que Paulo estava num hotel 5 estrelas aqui, um hotel em Roma, perto ali uma visão bonita do Coliseu, na janela do seu quarto especial, Paulo escrever essa carta? O que os irmãos acham? Mas ele fala: alegrai-vos no Senhor, fiquem alegres. Que estado de espírito é esse? Eu acho que ele estava num quarto, Caio, 5 estrelas, de repente num Castos de Roma. Não. O que os irmãos acham? Ele estava passando muita necessidade. Mas ele estava alegre, irmã Graça, estava leve. Ele estava passando necessidade, mas feliz também. E outra vez nós veremos a diferença do homem que serve e o que não serve a Deus, né? Paulo estava preso, irmãos. Talvez Paulo estava passando até fome, sentindo frio, estava sozinho. Mas ele escreve essa carta para agradecer, né, tanto as ajudas, né, vindas daquela igreja em Filipos, como a sua permanência teológica, como a sua permanência na fé, né? Então, a sua sentença de morte já estava decretada, Irlane. Ele já sabia que mais horas ou menos horas ele iria morrer. Mas ele dizia: alegrai-vos, fiquem alegres, estejam alegres, estejam contentes, estejam felizes. Ele vai dizer assim: ainda assim, diante dessa situação, talvez passando fome, sabendo que iria morrer há mais tempo ou menos tempo, passando talvez necessidades, ele declara estar contente. Como isso é possível, irmãos? Pela graça de Deus. Pela graça, né, irmã gente? Como é possível você estar no olho do furacão e ter paz naquele momento? Como é possível você saber que acabou, é o fim da linha, está tudo de cabeça para baixo, não tem mais jeito, mas você está em paz, você está contente? Qual era o segredo, meus irmãos, do apóstolo Paulo? O que esse homem tinha? Que estando ele e o seu companheiro Silas preso numa prisão, numa masmorra, acorrentado, já tenha sido chicoteado, e eles falam: ô Silas, Deus tem sido mal conosco, Silas, nós estamos fazendo a sua obra, Silas, e Ele está permitindo tudo isso na nossa vida, Silas. Será que foi assim que ele falou? Silas, vamos cantar louvores ao Senhor, aleluia. Vamos engrandecer o nome do Senhor, aleluia. E os irmãos sabem da história. E eles cantavam, e quando eles cantavam, começou um terremoto, né? As cadeias começaram a cair, e foi grande aquele momento a nível espiritual na vida daqueles homens. Mas eles estavam algemados, presos, sofrendo as dores das chicotadas, mas eles estavam fazendo o quê? Cantando louvores a Deus. Qual era o segredo, aleluia, desses homens? O que esses homens carregavam diferente? O que havia no espírito desses homens?
Como viver contente em toda e qualquer situação, irmãos? Como podemos conseguir esse estado de espírito? Essa paz serene? Esta paz que excede o entendimento do homem? Como? E ele vai dizer aqui, né? Através das experiências, através dos dias vividos, eu pude absorver, eu pude entender que o que eu preciso mesmo é da graça do Senhor. Quando Deus disse para ele assim: Lucas, a minha graça te basta, Paulo, né? Ele não falou, eu vou tirar o espinho, mas a graça te basta. Não, ele falou assim: o espinho vai continuar aí, mas a minha graça vai te ajudar, Paulo. A minha graça vai ser sobre a tua vida, Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Aleluia! Glória a Deus! Como viver serenamente? Como viver contentemente em dias tão difíceis? Nós pregamos aqui duas quintas-feiras a respeito de quê? Dos dias difíceis que nós deveríamos de passar. A questão, irmão, não são os dias difíceis. A questão é como nós passamos pelos dias difíceis. A questão não é o deserto. A questão é como nós estamos passando pelo deserto. A questão não é o lugar. A questão é como nós chegamos naquele lugar. Aleluia. Então aqui eu quero trazer aos irmãos essas 4 reflexões. Começando aqui nesse pequeno texto, né? Que nós lemos aqui, Filipenses 4, e no verso de número 12, não, 11, melhor dizendo, 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver. Eu disse no começo, tem pessoas que passam por esta vida, entra ano e sai ano, mas não aprendeu a viver ainda. Não aprendeu a viver. Acha que a sua vida é limitada, né? Está ali no seu mundinho. Acha que a sua vida ela está girando somente em torno ali dos seus anos palpáveis de 60, 70, 80, quanto muito 90 anos de vida. Passam por essa vida, mas ainda não aprenderam a viver. Irmãos, eu tenho comigo todos os dias, todos os anos, né? Não é todos os dias, todos os anos, no dia do meu aniversário, é um dia de reflexão. É um dia onde eu paro para, primeiro, claro, agradecer a Deus, mas para refletir. E uma das orações que eu sempre faço, pedindo a Deus, é a oração que Moisés fez no Salmo de número 50 ou 51, não me lembro, que ele diz: Senhor, ensina-me, faça-me entender, faça-me aprender a contar os meus dias, de forma a alcançar um coração sábio. Um coração sábio, né? Então, quando Paulo diz aqui, eu aprendi a viver, os meus dias são para a glória de Deus, o meu viver, né? Aqui é lucro, é ganho, e o meu morrer, melhor ainda, né? A pessoa aprendeu a viver. Então a primeira lição que nós podemos tirar aqui é esse estado de espírito. Ele não vem por acaso, ele não vem da noite para o dia, essa serenidade, esse contentamento diante das circunstâncias da vida, né? Ele é resultado de um longo aprendizado, ou seja, tudo que eu estou vivendo hoje precisa gerar em mim aprendizado, aleluia. Toda prova precisa gerar em nós aprendizado. Quando estamos sendo provados, Deus está nos dando a oportunidade de sermos aprovados, aleluia. Então, irmão, nós precisamos aprender sim.
Deserto é lugar de aprendizado. Dias de luta é dias de aprendizado. Mas dias de gozo também é dia de aprendizado. Dia de fartura também é dia de aprendizado. Paulo está dizendo: eu aprendi. Aprendeu com o quê? Com os seus dias, com as experiências que Deus permitiu ele viver. Eu não sei quanto tempo você tem de fé, eu não sei quantos anos você confessou o Senhor como Senhor Salvador da sua vida, mas o certo é, o que você já aprendeu de lá para cá? O que já mudou na sua vida? O que você já reconheceu? Eu aprendi, eu já não posso mais viver dessa forma. Eu aprendi, eu preciso seguir a palavra de Deus. Eu aprendi, eu preciso me relacionar mais com Deus. Eu aprendi, eu preciso tirar mais tempo para Deus. Eu aprendi, eu não posso tratar as pessoas como eu tratava antes. Eu aprendi. Aleluia. Aleluia. Não passe por essa vida, irmão, sem aprender nada, pelo amor de Deus. Todos os dias Deus está nos dando a oportunidade de aprender um pouquinho mais. Alguém diz assim: olha, a única coisa que eu sei é que nada ainda sei. Ou seja, todo momento, em todas as circunstâncias, nós podemos tirar algo bom de aprendizado para a nossa vida, né? E Paulo está dizendo isso. Eu aprendi. Aleluia. Tem muito a ver, irmãos, com o valor que nós damos à nossa vida. Tem pessoas que vivem uma vida de qualquer jeito. Tem pessoas que vivem uma vida relaxadamente. Tem pessoas que vivem uma vida tipo assim: vou levando a vida e a vida vai me levando. Tem pessoas que não dão o devido valor ao dom da vida. A vida é um dom. O que é dom? É um presente. Deus te deu o presente da vida. Deus nos deu o presente da vida. Se você está respirando hoje, Deus te deu esse presente. Hoje nós estaremos velando a mãe do nosso grande irmão Emílio. Ela faleceu. Ela partiu para a eternidade. A mãe do irmão Emílio. Não sei se muitos aqui conhecem o irmão Emílio. A vida cessou para ela. O que ela fez ou o que ela deixou de fazer está registrado na eternidade. O escritor Salomão, né, escrevendo a Eclesiastes, ele vai dizer: olha, tudo que você achar bom, eu estou aqui parafraseando que não é nessa sequência exata, mas tudo que você achar bom de fazer, faça. Tudo que os seus olhos vê e sentir desejo, tenha. Faça. Agora, saiba, porém, que de todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más, vós havereis de prestar contas diante de Deus naquele dia. A vida cessou, a vida nesse âmbito terráqueo cessou para aquela senhora. Assim como cessará para mim e para você um dia, se Jesus não vier buscar a sua igreja no arrebatamento, né? Mas vai cessar. E eu pergunto para cada um de nós: qual é o valor que nós estamos dando a esse presente que Deus nos deu, que é a vida? Paulo aprendeu. Eu aprendi a valorizar os mínimos detalhes. Eu aprendi a viver. Ele aprendeu o segredo. Ele aprendeu o caminho de viver contente. Então, irmãos, é isso que nós precisamos a cada dia, né? Buscar. Enquanto a maioria das pessoas aprende a se tornarem cada vez mais fechadas, mais murmuradoras, mais desconfiadas, mais entristecidas com as amargas experiências da vida, o apóstolo Paulo, com estas mesmas experiências, ou talvez piores, comuns a todos nós, ele aprendeu o segredo de viver contente. Aprendeu o segredo de viver contente. Aleluia. Ser contente é dizer: tá tudo bem? Vai tudo bem.
Como estão as coisas, meus filhos? Pastor, vai tudo bem. Deus está no controle, está tudo bem. O barco está lá, né? A onda vai de um lado, bate, vem o vento do outro lado e bate, e o barco está indo quase a pique. Como é que estão as coisas, meu filho? Vai tudo bem, pastor. Jesus está no barco. Aleluia. Ser contente. Contentamento com ter a presença de Deus na sua vida. Contentamento com ter a presença do Espírito Santo no seu viver, né? Paulo considerava cada experiência, escute isso, boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver. Será que isto é que nos falta? Será que isso é que está faltando para nós enquanto igreja no dia a dia? O quê? Saber sentar no banco e se tornar um aluno da fé, um aluno da graça, um aluno da bondade de Deus. Será que é isso que está nos faltando? Querer aprender mais, querer extrair mais das oportunidades que Deus nos dá dia a dia. Vamos aprender a viver em Cristo Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atitudes de aluno na vida, falta-nos isso, uma atitude positiva diante das dificuldades e dos sofrimentos. Precisamos ter atitudes positivas, né? Graças a Deus por isso. Então, separando esse versículo aqui, eu aprendi a viver, mas eu aprendi a viver contente, que é o outro tópico aqui. E se nós formos olhar aqui, é onde eu queria chegar, no contexto mais profundo aqui do texto, né? Nós vamos ver que a palavra contente aqui usada, ela no grego, ela significa autarques ou autocrates, de onde vieram as palavras autarquia e autocrata. Ou seja, autarquia significa o quê? Governo autônomo, uma administração autônoma, que procede sem interferências, né? Ele faz, ele governa, independente de coisas que estão acontecendo à sua volta. Ele é autônomo, ele não depende, né, daquilo que está à sua volta, ele não depende, ele é autônomo, né? E autocrata significa o quê? Soberano, absoluto. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho convicção daquilo que eu estou fazendo. Ele é absoluto, ele é autocrata, ele confia no que ele está fazendo. Então, quando Paulo fala, olha, eu aprendi a viver contente, né? E esse contentamento, ele é autônomo, ele é verdadeiro, ele é autocrata. Eu sei o que eu estou falando, né? Eu já vivi tantas coisas, mas nenhuma dessas coisas puderam abalar a minha fé em Jesus Cristo. Tudo que eu passei só serviu para uma coisa: serviu para eu crescer e para eu aprender mais na minha vida. Olha só, meus irmãos, olha o que é a visão do homem de Deus. Enquanto uns pensam, deu ruim, outro fala, é oportunidade, aleluia. Enquanto uns pensam, acabou, outros pensam, é um degrau que Deus está preparando para eu alcançar a minha bênção. Autocrata, eu sou autônomo, eu tenho contentamento, eu estou independente das circunstâncias da minha volta, né? Eu estou olhando para Jesus, eu não estou olhando para a direita, não estou olhando para a esquerda, não estou olhando para trás, eu estou olhando para o alto, aleluia. É de lá que vem o meu socorro, eu estou olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, né? Aqui, ó, eu e Jesus, né? Então, Paulo, ele usa essa palavra não é por acaso não. É justamente para falar, olha, independente das circunstâncias que estão ao meu redor, eu sou autônomo. Autônomo em quem? Em Cristo, é claro, né? Eu tenho autonomia em dizer, se Cristo esteve comigo até agora, não é amanhã que Ele vai me abandonar. Eu tenho autonomia em dizer, até aqui me ajudou o Senhor, Val, e Ele vai continuar me ajudando. Eu tenho autonomia em dizer, o meu Deus é fiel, e Ele continuará sendo fiel para todos sempre. Eu tenho autonomia em dizer, o meu nome está escrito no livro da vida, e é lá que eu estarei no dia da eternidade para todos sempre com Ele. Dependendo das circunstâncias.
né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que Paulo estava querendo dizer ao usar essa palavra? Será que ele estava rindo à toa em meio às tempestades? Não, é claro que não, pois o sofrimento estava incomodando o apóstolo, é claro, ele era carne, né? Mas o que o apóstolo estava dizendo é que é possível conservar, é possível manter a serenidade, o controle da situação, a autonomia, independentemente dos problemas que estamos passando. Glória a Deus. Às vezes, irmão, nós vamos dirigir um culto e nós falamos assim, irmão, esqueça dos problemas que estão lá fora. Geralmente a gente, o dirigente do culto, fala agora, você vai esquecer dos problemas que estão lá fora. Que esquecer, irmão? Nós não esquecemos não, Daniel. O problema está ali latente, né? Nós não vamos esquecer desse problema assim. Mas uma coisa é, irmãos, creia que o Senhor pode resolver todos os seus problemas no dia de hoje, se você adorá-lo, se você bendizê-lo, se você exaltá-lo, né? Então, a questão é, nós de forma independentemente dos problemas, do que nós estamos passando, eu preciso ter o quê? Autonomia. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu tenho adorado. Sabe, irmã Mara, às vezes as pessoas diminuem demais o nosso Deus diante dos problemas, e nós precisamos mostrar nossos problemas, o tamanho do nosso Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Aprendi a manter o controle. É a mesma frase, aprendi a viver contente, aprendi a manter o controle. No dia da adversidade, eu não vou me apavorar, Deus continua no comando, né? Eu não vou arrancar os cabelos da cabeça, Deus continua no controle, né? Aquele primeiro estágio, aquele primeiro momento, bate aquele desespero, mas nós temos que o quê? Volta, contentamento. Deus já não te ajudou até aqui? Deus não te guardou até aqui? Deus não te prosperou até aqui? Tenha contentamento, tenha controle. Você não serve qualquer Deus não, você serve o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Graças a Deus por isso. Então Paulo está dizendo, eu aprendi a manter o controle em qualquer das situações. Esta é uma das lições que nós aprendemos aqui nesse texto. Amém, meus irmãos? Vamos mais aqui. Aprendi a viver contente no dia da riqueza, no dia da bonança, também. Mas ele fala em toda e qualquer circunstância, situação, né? Então eu aprendi a viver contentamento, eu tenho controle. Sabe o que acontece? Tem muita gente que não tem o controle no dia da escassez, fica desesperado, vou passar fome, o que meus meninos vão comer? Como é que eu vou comprar o leite das crianças? Outros fica desesperado ou não tem controle no dia da bonança. Como é que é isso? Quando tem muito, gasta mais do que tem, né? Vai além daquilo que pode ir. Por isso que Paulo diz, olha, eu sei viver, né, na bonança, mas eu sei viver na escassez também. A bonança, ela não vai trazer para mim, né, aquele pensamento, eu sou bom demais, posso esnobar o fulano, posso esnobar o ciclano, né? Porque tem muita gente, irmão, que não sabe conviver com a riqueza, com a prosperidade, e por isso muitos não são abençoados, não sabem viver, acha porque tem uma coisinha, já quer, né? Já quer esnobar o outro, já quer desmerecer o que o outro tem. Mas Paulo está dizendo, olha, tanto na bonança como na escassez, eu aprendi a viver. Tem crente que não aprendeu a viver ainda dessa forma, né? Não sabe viver ainda. É preciso aprender a manter a serenidade em toda e qualquer situação. Na hora da humilhação, difícil é manter o controle na hora da humilhação, né, irmão? Na hora que pisa no seu calo, na hora que chuta a sua canela, na hora que fala aquilo que o seu ouvido não quer ouvir, aí é difícil. Ô pastor, mas aí eu não sou contente nessa hora de jeito nenhum. Tem autocontrole nunca, Então ainda não aprendeu.
Paulo, eu aprendi a viver contente. No dia da humilhação, eu tenho autocontrole, eu tenho domínio. E no dia da exaltação, né, eu também sei me comportar. Eu também, no dia que Deus me exalta, eu não vou ficar apontando, tá vendo? Olha o que Deus fez na minha vida. Olha lá, você está vendo? Você achava que eu era um fulano, Zé Ninguém? Olha que Deus... Não, irmão, deixa que as pessoas que vão falar. É Deus que vai te exaltar, é Deus que vai te honrar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então saiba manter-se contente, com domínio, autônomo, no dia da humilhação e no dia da exaltação, né? Saiba viver contente no dia da fartura, no dia que a conta tiver e no dia que a conta tiver magrinha. Saiba viver em tudo dando graças a Deus. Tá tudo bom? Graças a Deus. Tá tudo mais ou menos? Graças a Deus. Tá tudo assim do jeito que você não gostaria que estivesse? Graças a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Então é saber ser contente no dia da fartura, no dia da fome, na hora da abundância, na hora da escassez, né? A maioria de nós não sabemos administrar nenhuma situação nem outra, né, Caio? Às vezes está na pobreza, murmura, está na bonança, fica pisando na cabeça do irmão, fica passando por cima, fica, né? Não, aí é porque não aprendeu a viver ainda, conforme Cristo tem nos ensinado, né? Louvado seja Deus. Quando estamos por cima, esbanjamos, humilhamos, às vezes aqueles que estão por baixo. Muitos não são honrados por Deus, porque não teriam o mínimo controle numa situação de fartura e abundância. Tá vendo? Às vezes a pessoa passa por essa vida e não conhece a bonança, porque Deus sabe que Ele não pode dar asa para a cobra, né? Amém, meus irmãos? Vamos finalizando aqui. A quarta parte desse estudo está aqui, talvez um dos versículos mais usados e mais conhecidos da palavra de Deus, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Como eu já vi pessoas pregar esse negócio errado, irmão. Não, eu posso ter, eu posso fazer, eu posso adquirir, eu posso conquistar, eu posso prosperar, porque o Senhor diz que tudo posso nele, naquele que me fortalece. Tudo. Posso ter o que eu quiser. Está na Bíblia, pastor. Mas nós vamos ver o contexto aqui, não é esse, irmão. O contexto aqui é muito diferente disso, né? Não é nada disso. O apóstolo, o que ele disse foi: tudo posso administrar, tudo posso ter o controle naquele que me fortalece. Seja no dia da bonança, Jesus me dá a graça para que eu tenha o controle sobre essa bonança. Seja no dia da escassez, eu tudo posso nele, porque ele vai me ajudar a passar pela escassez, né? Tudo posso nele, tudo posso passar, mas essas coisas não vão me abalar, porque minha fé está firmada nele, aleluia. Eu tudo posso nele, venha o que vier, passo o que passar, tudo posso, aleluia, nele, porque é dele que vem a minha força, é dele que vem a minha fortaleza, né? Ele aprendeu por quê? Porque Cristo o fortalecia. Ele aprendeu a viver contente, por quê? Porque a sua força estava em Cristo, é Cristo que fortalecia, né? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em toda e qualquer situação, por quê? Porque Cristo o fortalecia, estava com ele em toda e qualquer situação. Então eu tudo posso viver, tudo posso passar naquele que me fortalece. Minha força não está aqui, a minha força vem de lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em nenhum momento, meus irmãos, em nenhum momento o apóstolo Paulo pretendeu nos ensinar alguma nova filosofia, uma nova oração mágica que forçasse as janelas do céu para que se abrissem. Ele tão somente estava relatando que chegou o quê? A maturidade da fé. Oh, irmãos, como nós precisamos crescer,
Como nós precisamos buscar essa maturidade, né? Maturidade, irmão, não quer dizer anos de vida, não. Maturidade quer dizer aprendizado na vida. Tem gente que tem 20 anos de fé, mas é um crente maturo. Outros, porém, 5 anos alcançaram uma maturidade. Tem prazer em servir, tem prazer, não tem dificuldade nenhuma em liberar perdão, ama o próximo como a ele mesmo, tem prazer em adorar a Deus, né? Maturidade de fé, sabe esperar no Senhor. Pessoas que cresceram, que amadureceram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que passa por essa vida e fica verde a vida inteira, não amadurece, né? Não amadurece ao ponto de ceder sementes para novos frutos, para que nossos frutos sejam, né, germinados, gerados. Então isso Paulo estava dizendo, o que ele estava dizendo olha, não tem nada de novo aqui. A única coisa que eu aprendi é que eu amadureci na fé. Amadureci em Deus, maturidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele então somente estava relatando que chegou à maturidade da fé, que lhe dava o controle da situação, fosse ela qual fosse, porque Jesus Cristo o fortalecia. Então, irmãos, quando alguém vier falar para você, não, lá na Bíblia está escrito, nós podemos todas as coisas. Não, você vai ter forças para passar em qualquer circunstância da vida, porque Jesus te fortalece, né? Você terá força. É igual a questão do pecado, né, irmãos? O pecado, todo pecado tem as suas consequências. Todo pecado. Plantou, colheu. Pastor, mas eu já pequei e as consequências foram assim, brandas e tal. Não é que as consequências foram brandas, é porque o Senhor Jesus te fortaleceu para passar por elas. É diferente, né? Não é que você ficou sem consequências do pecado. A questão é que Jesus, pela sua graça, te fortaleceu para passar por essas consequências do pecado, né? Passou, venceu, porque Jesus te fortaleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, aprendi a viver contente, aprendi a viver contente em qualquer situação, e tudo posso naquele que me fortalece. Seja qual for a situação que você estiver enfrentando, seja qual for o momento da vida que você estiver enfrentando, eu quero rogar a Deus nessa noite que Ele te fortaleça, que Ele te dê a força necessária para vencer, que Ele te dê a força necessária, a sabedoria, o entendimento, a graça para romper, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você é fortalecido no Senhor nessa noite, amém? Nós somos fortalecidos no Senhor nessa noite. O cristão, como qualquer outro ser humano, passa por diversas experiências na vida, da fome à fartura, da humilhação à honra, da escassez à abundância, mas é possível aprender a manter a serenidade em qualquer uma dessas situações. Grave isso no seu coração, meu irmão. Viva o que viver, venha o que vier, que você tenha contentamento, que você seja contente, que você seja um autocrata, que você seja um autônomo, fortalecido em Cristo Jesus. Amém?